Amém. Vamos ler o texto? João, capítulo 14, a partir do verso 22. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém. Graças a Deus, porque essa promessa de Jesus se cumpriu. Hoje a gente tem o Espírito Santo no nosso meio, ele está aqui essa noite. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja com seus próprios olhos, ele está nesse lugar. O momento que a gente lê a palavra, se acontece alguma coisa diferente no nosso coração, já é obra do Espírito Santo no nosso meio. Essa promessa de Jesus se cumpriu. Aleluia por isso, graças a Deus por isso. Há um tempo atrás eu estava conversando com um amigo meu do trabalho, e era um amigo assim meio... desculpa aí a expressão, enfim, se isso for palavra no programa, mas meio descacetado, assim. E ele falando uma série de coisas, assim, comigo, a gente batendo papo, era um moleque gente boa, engraçado. Eu nunca imaginaria que ele alguma vez na vida já tivesse passado dentro de uma igreja evangélica. Mas num determinado momento, a gente já se conhecia há alguns meses, aí ele vira para mim e fala assim, pô, cara, sabia que eu já fui batizado? E ele falando um pouco da vida dele, ele falando assim, um dia ainda vou voltar para a igreja, um dia ainda vou firmar mesmo meus passos de novo e tal, mas quando eu era criança eu já fui batizado. Enfim, e continuava a viver a vida dele, parece que aquele momento que ele já teve, enfim, do seu passado, da sua vida, não significava mais nada para ele hoje. Ele vivia a vida de uma forma normal, não se importava com as coisas de Deus, não tinha o menor temor com as coisas de Deus. Você já viu aquela pessoa que vem aqui para o nosso meio, começa a andar com a gente, e aí um dia ela entrega a vida dela para Jesus, às vezes num apelo, às vezes numa célula, numa conversa, ela chega até se batizar, alguns meses depois ela some, ela não fica mais com a gente. Você já deve ter visto esse tipo de coisa acontecer. Viver a vida cristã não é só a gente se converter e está tudo certo. Viver a vida cristã não é só você, alguma vez na sua vida, ter a sua conversão e agora acabou, está tudo legal, enfim, segue o barco. É claro que ser salvo, se tornar um filho de Deus, necessita única e exclusivamente da obra de Jesus, da justificação em Jesus Cristo. Não depende nem um pouco, zero, das suas boas obras, de qualquer ritual religioso, de qualquer cerimônia religiosa. Só depende do sacrifício de Jesus na cruz e a nossa fé nesse sacrifício por nós. No entanto, a conversão pela qual eu e você passamos é só o início da nossa caminhada. A conversão é só o início. É só o início. Eu e você, nós somos chamados a experimentar um relacionamento crescente com Deus. Isso é o processo da gente se conformar, da gente se tornar cada vez mais a imagem de Jesus, a gente se tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Por exemplo, eu e você, nós somos chamados a viver em comunidade, em comunhão com os nossos irmãos aqui na igreja. Eu e você, nós somos chamados a testemunhar e servir a um mundo que é carente, que ainda está caído, que ainda está na escuridão. Eu e você, nós somos chamados a lutar contra o pecado. Eu e você somos chamados a ler a nossa Bíblia e a orar todos os dias. Eu e você somos chamados a experimentar um relacionamento com Deus. Todos esses aspectos que eu acabei de exemplificar aqui, eles fazem parte da santificação do crente em Jesus depois da sua conversão. Se você se converteu e ama Jesus, eu e você somos chamados a fazer todas essas coisas e um pouco mais depois que a gente se converteu. Deus quer de nós, Deus deseja para nós que nós sejamos santos. Isso é uma ordenança dele.
lá no Antigo Testamento, em Levíticos, capítulo 19, verso 2, Deus está falando com Moisés para que Moisés fale ao povo. Levíticos 19, 2. Deus diz assim para Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Isso é uma ordem de Deus, dada para o povo, desde a antiguidade, lá no Antigo Testamento. Olha, diga ao povo: sejam santos, porque eu, o Deus de vocês, o Senhor, sou santo. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um vínculo, uma relação entre a sua própria santidade e a santidade do seu povo. O plano de redenção de Deus para a humanidade tinha como objetivo desfazer o estrago que a queda tinha causado e renovar aquela imagem de Deus no ser humano. Quando Deus cria o homem e a mulher, a Bíblia vai ensinar para a gente que Ele cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E aí veio a queda destruiu essa imagem que o homem tinha igual a de Deus. Então agora Deus, no seu plano de redenção, Ele quer restabelecer essa imagem. E isso tem a ver com a santidade. A santidade é um dos atributos comunicáveis de Deus a nós, tipo o amor. Deus não pede para você assim: seja onipotente, porque eu sou onipotente. Deus é todo-poderoso, eu e você não somos assim. Deus não chega para você e fala assim: sejam oniscientes, porque eu sou onisciente. Isso não cabe a nós, só Deus é. Isso são atributos que são só de Deus. Deus tem infinitos atributos maravilhosos. Alguns não são comunicáveis, outros são. Deus pede para a gente amar um ao outro porque Ele ama, porque Ele é amor. Deus pede de nós que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Agora, o que é ser santo? O que é ser santo? No contexto desse capítulo de Levítico, lá no Antigo Testamento ainda, Deus estava revelando para o povo as suas leis. É o que a gente chama no Novo Testamento de lei. É a lei de Deus. Ali ele vai falar sobre leis morais, sobre leis civis, sobre leis cerimoniais. O que ele quer com essas leis é ilustrar para o povo a natureza da sua santidade, a natureza da santidade de Deus e da santidade que ele esperava do povo para com ele. As leis que Deus estabelece para o seu povo, elas ilustravam o padrão de santidade que Deus esperava do seu povo. A santificação, então, aqui inclui a conformidade ao padrão de justiça que se manifesta no caráter de Deus. Deus tem um caráter que é totalmente santo, que é totalmente justo e perfeito. Quando Ele mostra para o povo as leis que Ele desejava que o povo seguisse e obedecesse, Ele está mostrando: essa é a minha vontade, é assim que eu me agrado, é assim que eu gostaria que vocês fizessem. Esse é o caráter dele. Ele quer que o povo se conforme ao seu caráter. Então a gente vai ver que a santificação, ela abrange as esferas moral, a esfera política, a esfera familiar, a esfera cultural. E, além disso, a santificação, ela diz respeito à vida interior de cada ser humano. Ela diz respeito ao seu coração e ao meu coração. De acordo com o Antigo Testamento, a gente vai aprender que a santificação, esse processo em que a gente é chamado a ser santo por Deus, ela acontece à medida que a gente busca a presença de Deus, para a gente estar com Ele, para a gente meditar nele, na sua palavra, para a gente confiar e descansar em Deus, para a gente entrar num relacionamento profundo com Ele. Toda vez que a gente faz isso, a gente está sendo santificado. Aí a gente vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai confirmar esse alto padrão de santidade que Deus sempre quis para o seu povo, para os seus filhos. Quando a gente lê o Sermão do Monte, que é um sermão muito conhecido de Jesus, e aí, inclusive, abrindo parênteses rápido, depois de hoje, tenta ler aí, hoje à noite ou amanhã, enquanto você prepara o seu coração para o culto de amanhã, tenta ler depois o Sermão do Monte. Ele está ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Cara, vale a pena você ler. Você vai ver Jesus ensinando uma série de coisas muito legais. Ali, no Sermão do Monte,
Jesus ensina para a gente uma ética de amor que ultrapassa tudo que tinha sido dado para o povo anteriormente. Ali você vai ver várias vezes Jesus falando assim: vocês ouviram o que foi dito, tal, tal, tal. Eu agora lhes digo. E aí Jesus vai dar alguma coisa um pouco mais profunda. Vocês ouviram o que foi dito, tal, tal, tal. Mas eu agora lhes digo. Jesus está trazendo a lei de uma pura e simples prática externa para a intencionalidade. Jesus quer que as pessoas façam as coisas com o coração nas coisas. Não é só uma prática exterior. A prática exterior era uma coisa que os fariseus já faziam, por exemplo. E faziam bem, tá? Eles faziam à risca. Eles pegavam lá o dízimozinho até do grãozinho de areia deles. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer que o coração seja colocado. Então Jesus vai trazer toda a lei agora para a intenção do coração, para a intencionalidade. Você vai ver, por exemplo, Jesus falando no meio do Sermão do Monte, lá em Mateus 5:48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Qual é o padrão de perfeição de Jesus aqui? Todas essas coisas que ele vai falar ali no Sermão do Monte. Guarda essa informação contigo aí. O Novo Testamento, ele ensina que eu e você temos uma nova identidade em Jesus. Aquela velha natureza caída, pecadora, ela foi transformada pela regeneração. O Espírito Santo regenerou você. Ele te deu vida. Você foi regenerado. Você nasceu de novo. O Espírito Santo fez essa obra no seu coração. Aquela sua velha natureza caída, ela ficou para trás. Você agora tem uma nova identidade. Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, agora Cristo vive em mim. Isso significa que a identidade do cristão não é mais determinada pelo que ele era antes. A gente era pecador, totalmente sem esperança. A gente não fazia ideia do que aconteceria com a nossa vida. Agora, todo e qualquer cristão regenerado que ama Jesus é santo. É isso mesmo que você ouviu. Eu e você, nós somos santos. O pecado, ele não determina mais a nossa identidade. João vai ensinar para a gente como um padrão de vida que quem é nascido de novo, regenerado pelo Espírito, não pratica mais o pecado. Por outro lado, o Novo Testamento ele vai ensinar também que ninguém deve imaginar que chegou a um estado de perfeição, sem pecado nenhum. 1 Coríntios 10:12, a palavra ensina para a gente: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. A realidade do pecado, ela está sempre presente na nossa vida. A tentação, ela não vai deixar de vir sobre você, só porque você é crente, só porque você agora ama Jesus. Você vai sofrer tentação, você vai ter vontade de pecar. Vez ou outra, você não vai aguentar e você vai cair. A Bíblia mostra para a gente que isso acontece mesmo. Inclusive, João vai dizer na epístola dele, em 1 João, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer que quem diz que não tem pecado é um mentiroso. Porque todo mundo tem a condição de pecado. De acordo com a Bíblia, o perfeccionismo moral, ele é totalmente impossível. Mas Deus também vai prometer que, quando a gente enfrentar uma tentação, Ele vai dar para a gente um livramento. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios 10:13. Então, respondendo, o que é ser santo? Que foi a primeira pergunta que eu fiz aqui essa noite. O que é ser santo? Ser santo significa deixar para trás todos os hábitos e todas as práticas de pecado deliberado, de pecado intencional. Uma vez que eu e você somos salvos, a gente sabe o que é pecado hoje. A gente tem a palavra, ela faz sentido para a gente. Então, quando eu deixo para trás esses pecados, que eu sei que são pecados, eu estou me santificando. E, ao mesmo tempo, eu busco uma vida de acordo com a palavra, refletindo a minha nova natureza, a nova identidade que eu e você temos em Jesus. Então, ser santo é deixar para trás todos os hábitos e práticas de pecado intencional, pecado deliberado, e a partir de agora buscar uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida de acordo com a Bíblia, em que eu reflito agora a nova natureza que eu tenho em Jesus. A santidade ela tem dois aspectos que são importantes a gente destacar, e talvez elas podem te ajudar com algumas dúvidas que você tem com relação à santidade. Porque algumas vezes tem pessoas que falam assim, cara,
Como é que é esse negócio de ser santo? Porque eu quero ser santo, mas ser santo parece um padrão tão inalcançável. Justamente por tudo isso que eu acabei de falar. A gente é santo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue deixar de pecar 100%. A gente não consegue ser perfeito mesmo. Então existem dois aspectos. Santidade, ela é, ao mesmo tempo, uma posição e ela é um processo. Eu vou explicar essas duas coisas. A santidade, ela é uma posição e ela é um processo. Falando dessa questão da posição. A posição é a ideia de que eu e você somos separados por Deus e para Deus, e a gente agora vive no reino dele. A gente agora é uma posse exclusiva de Deus. Isso acontece quando a gente é regenerado, quando Deus tira a gente do reino das trevas e traz a gente para o reino da luz. Nessa ideia de posição, a santificação, ela é essa libertação do domínio da velha natureza sobre a nossa vida, que foi crucificada com Jesus na cruz. Nesse sentido, da posição, eu e você como cristãos, nós já somos santos. Eu e você já somos santos. Eu e você já experimentamos uma transformação, uma mudança, uma regeneração no nosso coração. Eu e você somos vivos. Hoje a gente ama a palavra. Por mais que eu tenha uma queda aqui ou ali, eu já amo Jesus. Isso é regeneração. Eu e você já somos posse de Deus. Então, nesse sentido, a gente já é santo. Antes, a gente era escravo do mundo, a gente não conseguia enxergar prazer nas coisas de Deus, a gente não conseguia enxergar beleza em Deus, a gente não conseguia amar Jesus. Agora a gente consegue. Antes, a gente era escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo do mundo. Agora, eu e você, como cristãos, nós somos separados do pecado e do mundo para servir aos propósitos de Deus. Sabe qual é a consequência natural disso? Agostinho falava essa parada. O crente, ele pode não pecar. O crente pode não pecar. Quando a palavra ensina que eu e você fomos libertos pelo Espírito, ela quer dizer que a gente é liberto nesse sentido. Hoje, eu e você somos livres para escolher a Deus, para amar a Deus, para olhar para Deus e ver beleza em Deus, para amar a palavra, para buscar a palavra todos os dias. Eu e você somos livres. Eu e você, como cristãos, como crentes, nós podemos não pecar, apesar de muitas vezes a gente ainda pecar. Agora, isso não implica uma vida de perfeição absoluta do crente. E aí tem o segundo aspecto, que é um processo. A santificação, ela é um processo pelo qual o cristão cresce cada vez mais, a cada dia, em santidade na vida cotidiana. E aí, nesse sentido do processo, a santificação, ela representa uma luta em busca do nosso crescimento na fé. Aqui que a gente vai ver, por exemplo, a expressão do fruto do Espírito. É um processo de crescimento espiritual. E aí que a gente começa a entender aquela tensão do já e ainda não. Não sei se você já ouviu falar isso alguma vez na sua vida. A gente vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, algumas declarações no indicativo. Eu e você já somos. Paulo vai falar, por exemplo, em Romanos 8,16. Eu e você já somos filhos de Deus. Mas também a gente vai ver várias declarações no imperativo. A gente tem que fazer tal coisa, porque a gente ainda não é completo. Porque essa obra ainda não foi consumada, não foi completada. Então, por um lado, nós já somos santos, nós já somos separados, nós já somos posse de Deus, nós já somos chamados para fazer a vontade de Deus, mas nós ainda não fazemos isso de forma completa. Nós ainda não somos santos perfeitamente. É a mesma coisa para a salvação. Eu e você já somos salvos, porque a obra de Jesus foi tão séria, tão firme, tão perfeita, que eu e você já podemos ter certeza, nós já somos salvos. Só que você não está aqui essa noite, você ainda não está no céu. Então ainda não foi completado, ainda não foi consumado. O texto que a gente leu essa noite, agora vamos voltar para o texto que a gente leu, ele vai mostrar para a gente exatamente como a gente deve viver a vida cristã e desenvolver a santificação. Como a gente já falou aqui essa noite, de uma forma já um pouco mais extensa, eu e você somos chamados a viver em santidade. Eu e você somos chamados a viver em santidade. Jesus, então, nesse texto que a gente leu, ele ensina para a gente sobre a responsabilidade humana e o papel do Espírito Santo nisso tudo.
E isso vai ficar mais claro para a gente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe a responsabilidade humana no processo, a nossa responsabilidade nesse processo de santificação, mas sem a ação fundamental do Espírito Santo nisso tudo, seria impossível. Eu e você nunca conseguiríamos. E aí a gente vai ver, por exemplo, que a palavra vai ensinar para a gente que Deus providenciou meios para que o cristão busque a santidade na vida dele. E aí entra a cooperação humana. A gente vai ver que Deus coloca ao nosso dispor alguns recursos para desenvolver essa santificação. Por exemplo, a renovação da mente pelo estudo, pela meditação nas Escrituras Sagradas. Paulo vai dizer isso em Romanos 12, 2. Um outro exemplo, a participação da gente como cristão na comunidade da fé, onde a gente pode desenvolver os dons que o Espírito distribui a cada um de nós. São coisas que Deus dá para a gente, para que a gente consiga desenvolver a nossa santificação. Agora, a gente tem que buscar essas coisas sem nunca esquecer o que a gente aprende em Filipenses 2:13. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Um teólogo reformado chamado Louis Berkhof, ele diz o seguinte: santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo pela qual ele liberta o pecador, justificado da corrupção do pecado, renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o capacita a praticar as boas obras. Todo o processo é uma obra fundamental e essencial do Espírito Santo na nossa vida. Apesar da nossa responsabilidade, da responsabilidade humana, a santificação é uma obra também sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo. Não é algo que eu e você fazemos por nós mesmos. Não é algo que a gente faça sozinho. A gente nunca conseguiria. E o principal objetivo da santificação é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Então a gente vai ver no texto que a gente leu essa noite, que Jesus diz, primeiro no verso 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então a gente vai aprender aqui que a vida santa, ela é uma consequência para todos os que creem e amam Jesus. A vida santa é uma consequência natural para todos os que creem e amam Jesus. A gente vê aqui claramente a responsabilidade humana. Quando nós amamos Jesus, nós obedecemos. Como a gente já falou aqui antes, a santidade, ela tem esses aspectos, né, da posição e do processo. Então, é um processo da gente ser separado para Deus. E a gente, à medida que a gente é separado para Deus, a gente busca viver essa vida, a gente vai se transformando cada vez mais à imagem de Jesus. Isso, inevitavelmente, é a consequência da gente obedecer a palavra de Jesus para a nossa vida. Eu e você somos chamados à santidade, por isso a gente obedece aquilo que Jesus quer de nós. E à medida que a gente obedece as coisas que Jesus quer de nós, a gente vai sendo santificado. E isso é um processo que nunca para enquanto a gente viver nesse mundo, enquanto a gente respirar aqui. Esse processo de crescer em santidade, ele exige a cooperação e a plena participação do cristão. E aí entra você nessa história. Eu e você temos cooperação nisso e temos participação nisso. Aí a gente vai olhar para a Bíblia e vai ver que com base nas promessas bíblicas, o cristão, ele está capacitado para largar o mal e seguir o bem. É o que eu falei da liberdade que a gente tem. Eu e você temos liberdade para isso. A gente tem a capacidade de dizer não para o pecado, de dizer não para o mal, de querer Jesus, de querer as coisas de Deus para a nossa vida. Quando a gente lê 2 Coríntios 7:1, Paulo vai escrever assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Cara, isso é uma ordenança bíblica para a gente, olha só.
a gente tem que se purificar, a gente tem que aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Então a palavra ensina que a gente precisa viver de uma forma consistente com essa nova identidade que nós temos em Jesus, com essa nova natureza que o Espírito Santo trouxe para a minha vida e para a sua vida. Como a gente falou antes, nessa ideia da responsabilidade humana, Deus providencia para a gente meios para que a gente busque essa santidade na nossa vida. A gente tem a Bíblia Sagrada para ler todos os dias, a gente tem a oração, em que eu e você podemos falar diretamente com Deus, e essas coisas ajudam a gente a renovar a nossa mente, ajudam a gente a meditar em Deus e a trazer isso cada vez mais para o nosso coração. Existe a ideia da gente exercer os nossos dons que o Espírito dá aqui no meio da comunidade cristã, no meio da igreja. Todos os que foram regenerados e salvos por Jesus são chamados, isso tem a ver comigo e com você, todos nós que fomos salvos por Jesus, nós somos chamados a vivermos uma vida santa. Mas, no texto que a gente leu, a gente vê também esse papel essencial do Espírito. No verso 26, Jesus dá para a gente aí algo maravilhoso, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Graças a Deus por isso. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental na nossa santidade. O Espírito Santo tem um papel que é essencial na nossa santificação. Jesus mesmo vai dizer, ele é o conselheiro enviado para continuar a obra de Cristo aqui na terra. O Espírito Santo é quem ensina para a gente hoje as coisas de Deus, é quem lembra a gente as coisas que Jesus ensinou. Esse texto ele ensina muito sobre o papel do Espírito na nossa caminhada cristã. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado, é o Espírito Santo que mostra para a gente a verdade, é Ele quem ajuda a gente na dificuldade, é Ele quem mostra para a gente o caminho pelo qual seguir. O Espírito Santo é essencial na nossa santificação. Agostinho falava outra coisa maravilhosa. Deus nos dá aquilo que Ele ordena. Deus nos dá aquilo que Ele ordena. Deus ordenou a cada um de nós que nós sejamos santos, e Ele deu para a gente o Espírito Santo de santificação, o Espírito que ajuda a gente nessa caminhada. Então, em paralelo à responsabilidade humana, existe uma obra totalmente necessária que é realizada pelo Espírito no coração do cristão regenerado, que ajuda esse cristão regenerado na caminhada, na busca de uma vida santa. Graças a Deus por isso. O Espírito Santo, ele é o Espírito da santidade e ele produz santidade no nosso coração. Existe uma participação conjunta entre o cristão e o Espírito Santo nesse processo. Deus, pela sua graça maravilhosa, ele opera no nosso coração tudo aquilo que a gente jamais conseguiria em termos de fé, em termos de esperança, em termos de amor, em termos de adoração, em termos de obediência a tudo aquilo que Ele quer de nós. Se não fosse assim, seria impossível. Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, se Ele não fosse o conselheiro, se Ele não fosse aquele que lembraria a gente dessas coisas, que conduziria a gente a toda a verdade, a gente nunca conseguiria. Porque a gente é naturalmente anti-Deus no nosso coração. Depois da queda, a gente odeia as coisas de Deus, a gente não quer saber de Deus, a gente não tem prazer nas coisas de Deus, até que a gente é regenerado. E mesmo assim, nunca, em qualquer estágio, a gente fica completamente livre da influência do pecado na nossa vida. Então, o principal objetivo da santificação é a renovação do homem à imagem de Deus, a imagem que foi perdida na queda. Por que eu e você temos que ser santos? Porque Deus tem um plano para que eu e você, à medida que nós vamos sendo santificados, nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Ele quer restaurar na minha vida e na sua vida a imagem dele que foi perdida na queda. Isso não é maravilhoso? Cara, que coisa maravilhosa! E esse é um processo de crescimento espiritual em que o crente é constantemente exortado a crescer.
E a gente vai aprender que a santificação, então, é uma obra fundamental do Espírito Santo. Ele é quem nos dá tudo aquilo que a gente precisa para que a gente consiga fazer a nossa parte. E isso é maravilhoso demais. Então, o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na nossa santidade. Por isso, Jesus vai ensinar nesse texto que a gente leu: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas essas coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Tudo que tinha de conteúdo a gente passou, então agora a gente vai para a aplicação prática. O que isso muda na minha vida e na sua vida? Ou o que a gente pode aprofundar na nossa caminhada com Deus? Em primeiro lugar, eu e você, nós temos que buscar viver uma vida santa. Eu e você temos que buscar viver uma vida santa. É um processo que depende, sim, totalmente do Espírito Santo, mas existe a responsabilidade humana. E aqui é que entra aquela doutrina chamada de perseverança dos santos. Eu e você já somos santos, mas nós continuamos perseverando enquanto a gente vive a vida cristã. Significa que nós precisamos perseverar até o fim, uma vez que a gente entende tudo o que Jesus fez por cada um de nós, uma vez que Jesus te deu uma nova identidade, uma vez que hoje você é salvo, uma vez que hoje o pecado não domina mais a sua vida. Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36, a palavra diz para a gente: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Palavra de Deus para a nossa vida. Nós somos santos, somos regenerados, somos salvos, mas a gente precisa perseverar, porque a vida continua, porque agora tem um processo de santificação, tem um processo em que Deus vai transformando a nossa imagem cada vez mais parecida à imagem de Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, e isso é o que a gente mais deve querer e desejar. Então existe a nossa parte. A gente não busca uma vida santa por uma questão de salvação. A salvação é dada totalmente de graça, pela obra única e exclusiva de Jesus na cruz. Eu e você só temos que ter fé. Então eu e você hoje buscamos, porque nós amamos Jesus e nós sabemos que isso agrada o seu coração. A vida cristã não é um conjunto de regras que a gente precisa ficar seguindo. E aí a gente tem que obedecer isso para mostrar que eu amo. Não, é o oposto. Eu amo, por isso eu vou mostrar. Se uma criança diz para você que ela gosta de brincar de carrinho, não significa que você é obrigado a comprar um carrinho para ela. Mas você sabe que se você compra um carrinho e dá para aquela criança, ela vai ficar feliz. Ela vai se agradar com aquilo que você fez por ela. Se você é uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, vamos supor que você é esposa de um cara que gosta de andar de bicicleta. Não significa que você, como esposa, seja obrigado a andar de bicicleta. Mas você, sabendo que seu marido gosta de andar de bicicleta, sabe que se você andar de bicicleta com ele, você vai deixar ele feliz. Você vai agradar o coração do seu marido. Então, eu e você obedecemos pelo mesmo princípio. Porque a gente sabe hoje o que agrada a Jesus. Por a gente saber o que agrada a Ele, a gente faz. Porque a gente quer agradar a Ele cada vez mais. Porque a gente está justamente num processo de ficar cada vez mais parecido com Ele. A gente ama Jesus, então a gente faz. Não faz o menor sentido a gente não querer obedecer às coisas que Ele tem para nós. Por isso que a gente obedece. A segunda aplicação para a nossa vida prática, a gente precisa aprender a depender do Espírito Santo para buscar a santificação. É difícil, porque a gente às vezes, como cristão, e no mundo que a gente vive, que a gente tem que buscar sempre melhorar a nossa performance e tal. A gente ouve essa ideia de que, tem a responsabilidade humana, tá vendo? Eu tenho que fazer a minha parte. A gente esquece um pouco que o Espírito Santo tem uma obra fundamental. A gente precisa aprender a depender do Espírito Santo nesses momentos. Existe a responsabilidade, sim, mas eu e você só conseguimos com a ajuda dele. E isso é maravilhoso, porque a gente nunca conseguiria sozinho.
Se o Espírito Santo não ajudasse a gente nesse processo, seria impossível, seria impraticável, a gente não conseguiria. Eu gosto de imaginar duas cenas para tentar explicar isso aqui. Eu estava ontem correndo, aí isso me veio à mente assim. Duas cenas. Uma, pensa comigo aí. Não sei se você já viu um filme americano que mostra isso. Aquele cara mais velho, ainda morando com a mãe, dependendo da mãe, sentado no sofá, preguiçosão, sabe? Que não quer nada com a vida, já mais de, sei lá, quantos anos de idade. E aí ele no sofá, mãe, traz aí um suco para mim, que eu tô com sede. O cara nem se levanta do sofá. Essa é uma cena. E uma outra cena de uma criancinha dando a mão para o pai. E a criancinha vai andando com o pai e de repente ela vê um degrau um pouco maior que a sua perninha. Mas ela tenta, ela quer subir aquele degrau. E ela faz aquele esforço inicial. E aí o pai olha para aquela criancinha e vê que ela não consegue, mas ela está ali tentando. Aí o pai pega a mãozinha dela e levanta ela e ajuda ela a subir aquele degrau, que era muito alto para ela. Ela até fez a parte dela, ela tinha que fazer, senão o pai nem saberia que ela está querendo subir aquele degrau. Mas o pai pega a mãozinha e dá aquela ajuda, senão ela não conseguiria. Quando eu quero dizer que a gente depende totalmente do Espírito Santo, isso tem muito mais a ver com essa cena 2 do que com a cena 1. Isso não isenta a gente da nossa responsabilidade. Não quer dizer que, sem o Espírito eu não conseguiria, então deixa eu ficar aqui, não preciso fazer nada, deixa que ele faz tudo por mim. Traz aí para mim, tal coisa. Não, não é essa cena. Deus quer que a gente dê o passo, que a gente tente, que a gente caminhe, porque aquilo agrada o seu coração. Só que Ele sabe que a gente não vai conseguir sozinho. Ele sabe que vai ser impossível. Então Ele vai pegar a gente pelo braço e vai fazer a gente pular aquele obstáculo. O Espírito Santo, Ele faz a obra que seria impossível que nós fizéssemos. E uma vez que Ele está dentro de nós, que Ele hoje habita em nós, e Ele nos torna livres, a gente agora não tem mais desculpa nenhuma para continuar com as nossas práticas pecaminosas. E isso precisa ligar um alerta na nossa vida. Isso precisa mexer um pouco com a gente. E eu queria aqui agora pedir que você prestasse atenção em mim, em algo que eu vou chamar a atenção aqui. Se você tem vivido na sua vida algum pecado que você tem sentido que está muito difícil de você largar, e você se sente muito mal diante de Deus por causa desse pecado, cara, procura ajuda. Procura ajuda. Se você tem vivido no nosso meio, se você ama Jesus, se você tem a certeza da sua salvação, mas tem ainda algum pecado dentro do seu coração, alguma coisa que você não consegue deixar para trás, e essa coisa sempre te deixa triste, sempre te deixa mal, procura ajuda. A palavra ela vai ensinar sobre isso para a gente. Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus sempre vai perdoar você. Ele sempre vai perdoar o seu coração. Mas a palavra ensina para a gente que existe cura quando a gente confessa. E isso é muito importante. É muito importante. Então, assim, você quer buscar uma vida santa, mas ao mesmo tempo você ainda se sente um pecador miserável, porque existe alguma coisa que você não consegue deixar para trás. Cara, isso é sério, procura ajuda. No seu discipulado, fala com o seu discipulador, abre o coração, procura algum pastor aqui na igreja. Os seminaristas também estão à sua disposição. Procura gente, procura algum amigo que ame Jesus, para que essas pessoas orem com você. Quando a gente confessa, a palavra ensina, existe cura, existe cura. E o que o Espírito Santo mais quer é ajudar a gente a deixar todo e qualquer pecado para trás. Então não continue a viver com essa dificuldade na sua vida. E eu sei como é ruim, porque eu já conversei com pessoas que falam isso. É aquela sensação de que parece que alguma coisa que sempre arrasta para trás, que sempre vai deixar mal, que sempre deixa triste, que parece que não deixa a gente continuar a seguir a nossa vida com alegria, com motivação diante de Deus. Então procura ajuda, não deixa mais o tempo passar, confessa isso e peça para que essa pessoa ore com você e caminhe com você e te ajude. E eu te garanto que o Espírito Santo ele vai te ajudar a vencer
tudo isso, e Ele vai te capacitar a viver de uma forma totalmente agradável a Deus. E a terceira aplicação para a nossa vida, seja paciente. Seja paciente. O Espírito, ele está trabalhando. Seja paciente. O Espírito Santo está trabalhando. Muitas vezes, isso já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo várias. Muitas vezes a gente se sente desanimado na nossa caminhada, porque a gente sente que a gente não está crescendo tanto quanto a gente gostaria. Não sei se já passou por isso, você passa isso agora. Mas, cara, se você está buscando viver uma vida, sim, de verdade, diante de Deus, eu te garanto que o Espírito Santo já está agindo na sua vida. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando você não sente, Ele continua fazendo. Mesmo quando a gente não enxerga, quando você não enxerga, Ele está trabalhando na sua vida. Porque apesar das nossas falhas, se a gente realmente tem reconhecido os nossos pecados, se a gente tem caminhado querendo acertar a nossa vida com Deus, se a gente quer profundamente agradar a Deus, agradar o seu coração, isso é uma evidência de que o Espírito Santo tem trabalhado na nossa vida. Eu garanto isso para você. Então fica aqui o último encorajamento para você nessa noite, dentro dessas aplicações. Cara, mantenha a sua devocional em dia. A melhor coisa que você vai fazer não é você estudar mais, ser um melhor profissional, ser uma pessoa mais bonita, ser qualquer outra coisa que você queira, ter uma família perfeita, arranjar um namorado, uma namorada, um noivo, um marido. Não é isso. A coisa mais importante que você pode fazer na sua vida é ter um relacionamento profundo com Deus, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou então, se elas não forem acrescentadas como você gostaria, você vai se sentir totalmente satisfeito e pleno, você nem vai sentir falta dessas outras coisas. Eu garanto a você isso, porque a palavra ensina isso para a gente. Então mantenha seu devocional em dia, continue lendo a palavra, a Bíblia Sagrada, todos os dias, continue orando mesmo pela sua vida, pela sua família, pelas dificuldades pelas quais você passa, pelas suas alegrias, pelos seus sonhos. Ore todos os dias. Continue caminhando com irmãos aqui que amam Jesus como você ama. Continue servindo em algum ministério nesse lugar. Tem espaço para todo mundo servir em alguma coisa nesse lugar. Se você ainda não serve, cara, procura hoje mesmo algum líder aqui, qualquer pessoa. Fala, eu quero servir, me ajuda, onde eu posso, enfim, ser útil nesse lugar. Todas essas coisas são coisas dadas a Deus para cada um de nós, para que a gente consiga desenvolver a nossa santificação. Eu quero concluir dizendo que a gente é chamado para ser santo. Nós somos chamados para ser santo. Lá no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, em todo tempo, quando Deus manifesta a sua vontade, quando Ele manifesta a sua palavra, Ele sempre vai deixar isso claro para a gente. Nós somos chamados para ser santos, para sermos separados e ao mesmo tempo para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. A santidade, aquilo que eu falei para vocês no inicinho, é um atributo comunicável de Deus que nós podemos e devemos buscar todos os dias. Se não fosse possível, Deus não pediria isso para a gente. Tenha certeza disso. Se fosse impossível, Deus não pediria isso para a gente. Lembra aquilo que eu falei? Deus nos dá aquilo que Ele ordena. Deus te dá aquilo que Ele ordena para você. Então, tenha certeza absoluta que é possível viver uma vida santa. É possível, sim, você viver em santidade. E aí, isso aqui não tem a ver com você ter que anular a sua personalidade. Isso aqui tem a ver com você entender que hoje você tem uma nova identidade, uma identidade de cristão, alguém que é amado por Jesus, alguém que foi chamado do reino das trevas para o reino da luz. É isso que Jesus quer de mim, de você. Então hoje nós fazemos isso tudo, nós buscamos santificação não por obrigação, a gente faz isso porque a gente ama com todo o nosso coração o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, pela sua palavra que ensina tantas coisas para a gente, Senhor, que desafia a nossa vida todos os dias. Isso é maravilhoso, Senhor. Muitas vezes a gente esquece das coisas que você nos ensina
e a gente fica com uma sensação de que é difícil, de que é impossível, de que eu não vou conseguir. A gente tende a desanimar muito fácil, Senhor, com alguma dificuldade, mas, Senhor, não deixe a gente ouvir essas vozes mentirosas de Satanás. Ajuda a gente a caminhar cada vez mais na direção de Jesus, o nosso Salvador, aquele a quem a gente quer agradar e adorar por todos os dias da nossa vida, Senhor. Trata o nosso coração pela Tua palavra, que a gente ame Você com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Ajuda a gente a buscar uma vida santa todos os dias, Senhor. Isso é possível. Você deu para a gente ferramentas que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia. E, além disso, Deus, Você deu para a gente o Seu Espírito, que é a coisa mais importante e maravilhosa que a gente poderia querer em toda a nossa vida, Senhor. Então, ajuda a gente a viver essa vida, Senhor, a cada momento, a cada segundo, que a gente respire Você, que a gente queira mais da Tua palavra, que a gente queira mais da Tua presença. Ajuda a gente a ter relacionamento profundo, íntimo, pessoal contigo, Senhor. Ajuda a gente a caminhar e a desejar, querer ser cada vez mais parecido com Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, porque essa é a obra que Você começou na nossa vida, e essa é a obra que Você vai completar até o último dia da gente nesse mundo, e por isso a gente é grato, Senhor, por isso a gente é profundamente alegre, a gente tem alegria no coração, a gente quer viver dessa forma para a Sua glória, para que o Seu nome seja cada vez mais conhecido e adorado e exaltado. E no nome de Jesus é que a gente ora e pede essas coisas, Senhor. Ajuda cada um de nós nessa caminhada, no nome dEle, Senhor. Amém. Amém.